Olá, amigos do nosso canal. Nós estamos iniciando uma série de videoaulas de filosofia, e esse é o primeiro da série. Nós estamos sentindo a importância desse tema no momento em que as pessoas precisam de mais sabedoria, em que a nossa alma clama por mais luz. Não que a sabedoria, ou a filosofia, que é a filosofia Sofia, amor à sabedoria, vai nos dar receitas de bolo, mas sem dúvida alguma que a filosofia é capaz de fornecer ferramentas críticas e nos ensinar a pensar e a refletir sobre a nossa condição e fazer uma introspecção. Daí a importância da filosofia nos dias de hoje, para que a gente tenha mais clareza em nossa mente, em nossa alma. E nós vamos começar a falar sobre Platão. O nosso primeiro vídeo de hoje será sobre um filósofo grego, Platão, que nós entendemos ser de grande importância. E ainda digo mais, essa não será a única aula sobre Platão. Nós teremos posteriormente mais vídeos falando desse filósofo, que é considerado o príncipe dos filósofos. O príncipe dos filósofos, porque, sem dúvida alguma, quem conhece a obra dele sabe por que ele tem esse título de príncipe dos filósofos. E claro que vocês podem pesquisar sobre a vida dele, vida e obra de Platão. Esse vídeo não é um vídeo de biografia ou um vídeo de comentários filosóficos sobre Platão. Vocês podem pesquisar na internet ou em livros sobre a história de vida, sobre a biografia deste grande pensador grego, que viveu aproximadamente 5 séculos antes de Cristo. Nós já vamos falar diretamente de uma obra dele, e é essa obra que inspira a nossa aula de hoje, o Fedro. Para assim, a gente não se delongar muito, Platão tinha 2 características marcantes em seu trabalho como pensador, como intelectual, como filósofo. Primeiro, que ele escrevia na forma de diálogos, ou seja, não era aquele texto prosaico, extremamente árido, que a gente com o qual a gente está acostumado a lidar atualmente quando se fala de textos filosóficos. E a outra coisa também é que Sócrates eram diálogos, portanto, entre filósofos, e Sócrates foi o principal desses pensadores que constam nos seus diálogos. Até porque Platão foi discípulo de Sócrates, então ele foi iniciado na filosofia. E quando a gente fala de Platão, Platão / Sócrates, porque Sócrates nunca escreveu nada, e o conhecimento que nós temos do pensamento socrático é por meio de seus discípulos. Então, obviamente que esse é um diálogo platônico, um livro de Platão, mas quem fala em sua obra é Sócrates. Então, gente, e outra característica de Platão é também o recurso a alegorias e mitos. A gente vai ver na aula de hoje como é que isso acontece nesse tema que nós vamos de problematizar, que nós trazemos hoje à baila em nossa aula. Então, gente, o Fedro, como eu falei, é uma obra escrita por Platão. Platão era um pensador prolífico, ele escreveu muitos livros. E o Fedro não é uma obra muito extensa, como, por exemplo, a República, que é um livro, um calhamaço, tem várias páginas, mas é um livro denso em matéria de pensamento e conteúdo filosófico. Ele não é extenso, mas é denso. Então ele fala sobre muitas coisas. Ele fala sobre o amor, ele fala sobre a alma, e é isso que nós vamos tematizar hoje, porque Platão ele tinha uma espécie de teoria do conhecimento. Platão ele concebia o conhecimento basicamente como autoconhecimento. Então eu falei no início da sabedoria, que pode nos trazer clareza e, portanto, nós podemos encontrar respostas para os dilemas em nossa vida, nas encruzilhadas da vida. Como é que nós podemos obter clareza mental? Como é que nós podemos acessar essa sabedoria? Pois bem,
Platão dirá: dentro de nós mesmos, a sabedoria está na nossa alma. Então, para resumir, assim, Platão ele acreditava na pré-existência da alma, né, e na imortalidade da alma. Ou seja, a alma, em que sentido se fala de pré-existência da alma? A alma pré-existe relativamente ao corpo. Né? Para Platão, inclusive, Platão / Sócrates, o corpo é a sepultura da alma. Então, a alma, ela encarna quando ela se torna pesada. Mas a alma pré-existe. Onde é que estava a alma? Platão ele acreditava que havia duas realidades. Aquela que ele chamou de mundo inteligível, que não pode ser visto e contemplado e acessado pelos sentidos, mas pode apenas ser compreendido pela razão, onde estão as essências, as ideias puras das coisas. Né? Então, por exemplo, a ideia do bem, a ideia do amor, a ideia do belo, e mesmo as ideias das coisas que nós podemos contemplar pelos sentidos, a ideia de uma árvore, por exemplo. Então, tudo que nós vemos pelos sentidos é uma mera cópia imperfeita dessa realidade que Platão chamou de mundo das essências ou mundo inteligível. Aquilo que nós podemos ver pelos sentidos é uma outra realidade, que ele chamou de mundo sensível, ou seja, nós podemos acessar com os nossos sentidos corpóreos, visão, audição, tato, olfato e paladar. Mas Platão dirá que a verdade não está nos sentidos. A verdade não está na contemplação dos sentidos, mas ela é instrumental. Nós vamos já falar sobre isso. Ela é um instrumento importante. Mas a verdade nós encontramos dentro de nós mesmos. Porque a alma, antes de adentrar ao corpo, antes de sua encarnação, digamos assim, dentro da realidade corpórea, a alma contempla todas essas essências que podem ser acessadas não pelos sentidos, não pelo corpo, mas pela alma, né? Pela razão, pela atividade racional. Nós podemos acessar esse conhecimento que a alma contemplou antes de sua entrada. Então a alma estava lá no mundo dos deuses, no mundo das essências, nessa realidade inteligível, onde estão as verdadeiras formas, onde estão a verdade verdadeira sobre as coisas, digamos assim. E a alma, ela, no cortejo celeste, ela guiava uma espécie de uma carruagem. Uma espécie não, é uma carruagem, e havia um cavalo bom, né, de boa estirpe, e um cavalo de má estirpe. Então a alma ela tinha que, como se fosse o cocheiro dessa carruagem, desse carro celeste. E a alma ela ia nesse cortejo. Quando ela chegava lá na abóbada celeste, ela contemplava todas as verdades, mas nem todas as almas conseguiam gerir bem os seus cavalos, e algumas não contemplavam muitas verdades. Quanto mais verdades a alma contemplava, mais sábia ela se tornava. E quando ela entra num corpo, ela dá a luz ou a um filósofo ou a um músico. E é interessante, né? Porque tanto para Platão quanto no neoplatonismo de Plotino, por exemplo, o sábio e o músico estão mais ou menos dentro do mesmo nível. O músico é uma espécie de filósofo, é uma espécie de sábio. Né? Então a alma ela contempla todas essas essências, mas quando ela se torna pesada e ela perde as suas asas, ela entra dentro do corpo e esquece tudo. Então toda atividade de conhecimento é uma atividade de relembrar, é reminiscência, ou do grego anamnese. Então, e como é que acontece isso? Sempre existe algum momento, alguma coisa que faz, algum acontecimento, ou quando a gente contempla algo, que faz a gente relembrar aquilo. Ah, entendi! Quando a gente fala assim, entendi, a nossa alma relembrou, né, pelo estímulo de algo externo. Aí entra a importância dos sentidos. Pelo estímulo de algo externo, a alma acessou aquela verdade que estava dentro dela, através de algo que a gente poderia chamar de um insight. É como se fosse, não é como se fosse, é de fato um insight. Eu não estou querendo usar, não é muito correto a gente usar a palavra insight, que é uma palavra moderna, e Platão é um filósofo antigo, mas a ideia é mais ou menos essa, algo parecido com a gente pode fazer várias associações com a Gestalt e tal, mas Platão dirá, existe algum estímulo externo. Por exemplo, como é que a gente pode acessar a ideia do bem, do sumum bonum, do bem supremo? Para Platão, o bem, a verdade e o belo são
três conceitos que em síntese, em análise, eles são conceitos distintos, mas em síntese eles são praticamente a mesma ideia, gente. Então, como é que a gente pode acessar a ideia do bem que a alma contemplou e que na verdade está como se fosse soterrado dentro de nós em camadas arqueológicas que a gente precisa, né, trazer à baila? Através de algum estímulo. Por exemplo, quando a gente contempla uma flor bela, uma bela flor, uma bela obra de arte, uma bela mulher. Então, através, né, da contemplação das coisas belas, nós podemos, por meio de reminiscência, anamnese, acessar o belo em si. Ou seja, o belo em essência, a realidade em si do belo, que é a mesma que a realidade do bem. E a realidade do bem é a principal das ideias, porque ela alcança o divino, ela é o sol do mundo das essências, do mundo das ideias. Tanto é que esse processo, muitos chamam de dialética erótica, vem de eros. Eros é a palavra que é traduzida como amor, do grego, e que realmente se refere não ao amor maternal, ao amor materno ou filial, mas é o amor pela beleza, pelas coisas belas, né? Então não tem nada a ver com erotismo no sentido... tem até relação com erotismo, porque o eros é a atração pelo sexo. Pode ser também considerada eros. Mas Sócrates, que é o personagem que fala tudo isso nessa obra que nós estamos comentando, o Fedro, né? Nós estamos desdobrando com as nossas palavras, claro. Então, Sócrates ele está comentando um discurso que fala sobre o amor. Mas ele está falando que o amor, na verdade, pode levar a gente à desmedida, ao desequilíbrio. E num dado momento ele é tomado pelo daimon e ele desfaz tudo que ele disse e começa a dizer, não, se existe essa força tão grande que é o amor, Eros, né, com certeza existe um Deus, uma realidade, né, existe uma força, é uma força com a qual a gente não pode brincar, né, gente? Então o Platão vai desdobrando tudo isso, e qual é a suma que a gente tira disso, da leitura desse livro, se eu tivesse que resumir? Bem, nós podemos sim acessar a sabedoria, nós podemos acessar a verdade, não a verdade absoluta, porque a verdade absoluta, a verdade total das coisas, né? Mas assim, nós podemos acessar a verdade necessária, a sabedoria necessária, que nos dará clareza, né, nos momentos que a gente precisar dessa realidade. Então as respostas estão dentro de nós, que através do processo da anamnese, da dialética erótica, nós podemos acessar essa sabedoria e nós podemos, portanto, alcançar mais luz, mais clareza mental, né, que nos dará as respostas, a resposta adequada para cada momento que nós estivermos vivendo em nossa vida, nas encruzilhadas da nossa vida, como eu falei, nos momentos que a gente tem que nas tomadas de decisão, em todos esses momentos, eu acho que a sabedoria, sem dúvida alguma, né, ela pode nos ajudar. A filosofia na Grécia não era vista como hoje uma disciplina meramente acadêmica e meramente conceitual. Não, ela era também uma sabedoria de vida que auxiliava na arte de viver. Então, gente, muito obrigado. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Espero que você tenha gostado. E até o nosso próximo vídeo, se assim Deus o permitir. Até mais. Canal do Raposa Colorida. Se gostou, não esquece de dar um joinha no nosso vídeo, ok? E compartilhar também nas redes sociais, no YouTube, no Twitter, no Facebook, no Google+, ok, gente? Então até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.